muito boa tarde para você. Globo Esporte ligado nos cariocas na rodada do Brasileirão. Vasco e Flamengo entram em campo hoje. Fluminense e Botafogo jogam amanhã. E vamos começar logo falando do Botafogo, líder do campeonato, que anunciou oficialmente a contratação do técnico português Bruno Lage. Amanhã, contra o vice-líder Grêmio em Porto Alegre, o time ainda vai ser comandado pelo interino Cláudio Caçapa. E o Ricardo Lai traz as informações ao vivo do acerto do Botafogo com o Bruno Lage. Oi, Lai, muito boa tarde para você. Conta tudo pra gente. Fala, Débora, tudo bem com você? Um grande abraço a todos. E desde a saída do Luiz Castro há mais de uma semana, o Bruno Lage, que também é português, era o nome preferido para assumir o time do Botafogo. John Textor, dono do futebol do clube, apresentou o projeto, ofereceu um salário semelhante ao do ex-técnico e aí deu tudo certo. Só que a ideia inicial do Botafogo era um contrato até dezembro de 2024, mas Bruno Lage só deve assinar até o fim dessa temporada. O treinador preferiu esse tempo curto de vínculo para ver como será a adaptação dele e da família aqui no Brasil. Bruno Lage tem 47 anos e estava sem clube desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Wolverhampton, time que disputa a Premier League da Inglaterra. O principal título do Bruno Lage é o Campeonato Português pelo Benfica em 2019. Para o Botafogo, ele vai trazer mais outros 5 integrantes para a comissão técnica. A chegada do Bruno Lage aqui no Rio está prevista para a semana que vem, quando ele vai ser apresentado, assina o contrato e dará entrevista aqui no Newton Santos. É com você, Débora. Tá certo, Lai. Obrigada pelas informações, bom trabalho. Daqui a pouco, às 4 da tarde, tem Vasco e Cruzeiro em São Januário. A Duda Dal Ponte está por lá e traz as informações do Vasco. Oi, Duda, tudo bom? Vasco de volta à sua casa? Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. É isso aí, esse jogo marca o retorno do Vasco a São Januário desde a confusão na partida contra o Goiás no dia 22 de junho, mas ainda com portões fechados. Esse é o segundo jogo de 4 que o Vasco vai precisar cumprir sem torcida por conta de uma determinação da Justiça. Para hoje, o Vasco tem algumas novidades. Os reforços do meio do ano, o zagueiro Maicon e também o atacante Serginho, já estão regularizados e devem começar, inclusive, no time titular. O terceiro reforço dessa janela, o volante chileno Gary Medel, chegou hoje ao Rio de Janeiro, já trajado, mas antes de assinar contrato, ele deve fazer alguns exames. Para hoje, o Vasco não vai poder contar com o lateral esquerdo Lucas Piton, que está suspenso, e o zagueiro Léo deve fazer a função improvisado. O Vasco também tem retornos. Gabriel Peck volta de suspensão e o Jair, que segue com dores no joelho, vem para a partida, mas deve começar no banco de reservas. Então, o provável time do Vasco fica assim para hoje. Léo Jardim no gol, linha de defesa com Pumita, Maicon, Capasso e Léo. No meio de campo, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Orediano um pouco mais à frente, com Gabriel Peck, e aí lá na frente mesmo, Eric Marcos e Serginho, o estreante. William Batista vai estar à beira do gramado, vai para a terceira partida consecutiva como interino, e ele busca pontuar pela primeira vez aqui em São Januário, lembrando que o Vasco tem só 3 partidas aqui em São Januário e 3 derrotas. Débora. Tá certo, Duda. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você também. E hoje à noite o Flamengo tem confronto direto contra o Palmeiras em São Paulo. Terceiro e quarto colocados separados só por 2 pontinhos. E ao vivo do estádio palmeirense, quem fala é o Léo Lepre, trazendo as informações do Flamengo para esse jogaço. Já tem bastante gente por aí, né, Léo? Boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Bastante gente. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Expectativa de casa cheia hoje para um jogo que transborda a rivalidade, né? Inclusive, nesse meio de semana, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, rebateu as declarações recentes do Palmeiras com relação à arbitragem do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que tenta manter um tabu aqui, desde 2017 não perde para o Palmeiras aqui na casa palmeirense. De lá para cá, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Para o jogo de hoje, São Paulo deve mexer no time. Ele não conta nem com o Gabigol, nem com o Léo Pereira, que estão se recuperando de lesões, e o chileno Pulgar, que está suspenso. Bruno Henrique deve ganhar uma vaga no time, e com isso o provável Flamengo para hoje aqui teria Matheus Cunha no gol, na lateral direita, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique ou Everton Ribeiro e Pedro. Esse, então, o provável Flamengo para encarar o Palmeiras hoje, Débora.
Tá certo então, Lepre. Muito obrigada pelas informações, repórteres todos pela rua. Gente, e tem promoção na área com os combos Globoplay e Premiere por um preço inédito. É a maior e melhor cobertura do Brasileirão, com jogos exclusivos do Premiere e as transmissões em 4K do Sport TV. Tudo isso para você ver de onde quiser no Globoplay. Mas corre, porque a promoção só vai até segunda. Bora de combo Globoplay e Premiere? Assine já em globoplay.com/combospremiere. E amanhã tem Fluminense e Internacional ao vivo na Globo às 4 horas da tarde, no clima do dinizismo, para o dinizismo voltar a brilhar. Ontem teve a apresentação oficial do uruguaio Léo Fernandes. Ele veio do Toluca, do México, e é meia de criação. Boa visão. Tenho uma boa visão de jogo, chute de fora da área e sou um jogador que insiste, que não se dá por vencido. Muito uruguaio. Muito uruguaio. O Léo Fernandes ainda não foi regularizado e o Diogo Barbosa machucou o joelho esquerdo durante um treino essa semana. Dos 4 reforços que chegaram até agora nessa janela de transferências, só o meio-campo Daniel e o atacante Ione Gonzalez estão à disposição para o jogo deste domingo. Esse é o provável time titular do Fluminense, com Lima no meio-campo, no lugar do Arias. Pirani deve ser o titular se o Ganso não tiver condições de jogar. Na tabela do Brasileirão, Fluminense e Inter têm os mesmos 21 pontos. O Flu leva vantagem no saldo de gols. É confronto direto, com o novo técnico interino da seleção ali, à beira do campo. Não há dúvidas de que o domingo vai ser animado no Maracanã. Hoje à noite tem Flamengo e Palmeiras em São Paulo, muito provavelmente com o Arrascaeta em campo, que agora também quer dar alegrias gastronômicas à torcida. A mesa estava posta e recheada de gostosuras da mais alta qualidade. Tudo sob vigilância dos donos do pedaço, o chefe e professor de gastronomia Manuel Ribeiro e o jogador e agora empresário Jorge André Arrascaeta, além da noiva dele, a Camila. O trio está lançando no Rio de Janeiro uma nova confeitaria. As cabeças disso foram a Cami e o Ema, na época da pandemia, lá, quando eles estavam, a Cami começou a fazer aulas com ele. Depois viramos muito amigos com Ema, tínhamos muita coisa em comum. Tínhamos o mesmo sonho de ter nossa própria confeitaria. Então a gente falou muito, trabalhou muito, foram 2 anos para chegar até aqui hoje. E a gente hoje está aqui inaugurando a confeitaria, a verdade que para mim é um orgulho que eles possam hoje apresentar para o Rio de Janeiro o produto deles, que é uma coisa de muita qualidade. Tem, por exemplo, o bolo do Arrasca, uma criação do chefe Manuel, depois de uma dica do craque do Flamengo. A gente estava fazendo bolo gelado de coco, que é super tradicional na confeitaria brasileira, e ele sugeriu a gente adicionar doce de leite uruguaio nesse bolo. Nós adicionamos numa outra aula e ficou incrível. E aí batizei de bolo do Arrasca, ficou bolo do Arrasca, todo mundo conhece agora como bolo do Arrasca. Era só para a família, para os íntimos, agora é de todo mundo. É muito bom, né? Mistura de coco com doce de leite, uma massa também sensacional. Tá aprovado, o Arrasca tá servindo em todos os lados agora, né? Mas a gente fica feliz por ele, que possa ser um sucesso, que é muito bom e todo flamenguista aí, quem gosta de doce, vai gostar. Ainda mais quando se está vivendo uma fase saborosa em campo também. Aí é tudo alegria. Nos últimos 15 jogos, o Flamengo só perdeu uma vez. Arrasca é parte considerável desse sucesso. Fisicamente, por exemplo, ele está voando. Você for procurar meus números no GPS, é um dos caras que mais corre no jogo. A intensidade não é alta, mas toda hora eu tenho que estar me movimentando, então isso gera a fazer 12 quilômetros, 11 quilômetros, alguma coisa por jogo. Graças a Deus, bem. Estou me sentindo bem fisicamente, tecnicamente bem, o time está evoluindo e a gente está crescendo no momento certo. A gente não pode parar, tem que continuar porque ainda tem muita coisa pela frente. Tecnicamente, o padrão Arrasca segue o mesmo. Com o passe que deu para Bruno Henrique no jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o uruguaio chegou à 8ª assistência da temporada. É o maior garçom rubro-negro ao lado de Everton Cebolinha. Arrascaeta, com a sua qualidade, com seus passes, sempre costuma trazer novidades durante os jogos. No jogo passado, um passe para o Gabriel já mostrou quanto ele é habilidoso, quanto é craque. Então, muito feliz por ele, por essa conquista dele.
Para hoje, haja energia. O confronto é contra o Palmeiras na casa do adversário. Nos últimos 4 anos, Flamengo e Palmeiras ganharam 2 Libertadores cada. Básicamente, esses últimos anos foram as duas equipes que estiveram representando a América, então quer dizer que são duas grandes potências e nada, a gente tem que ir como que se fosse uma final, porque a gente é um rival direto para nós e conta muito mais que 3 pontos. Um rival na perseguição ao líder do campeonato, o Botafogo. Ganhar faz bem, ajuda a aproveitar a doce vida dos vitoriosos. Se botasse mais um cara ali para fazer o quarteto, no Palmeiras botasse o Rony, e ali no Flamengo aí você poderia botar o Everton Ribeiro, enfim, ou o Gabigol. Você tirando essa arte aí, tirando esses titulares e botando os reservas, esse é o diferencial do Flamengo. Se aí você tirar, vamos botar jogador por jogador. Saiu o Pedro, entrou o Gabigol. Saiu o Arrasca, entrou o Everton Ribeiro. Saiu o Gerson, entrou Bruno Henrique. Ali no Palmeiras é a dificuldade. Apesar de ter jovens talentosíssimos, como o Luiz Guilherme, que é uma joia, joga muito, é um diferencial. Hoje o Flamengo, ele tem um potencial de 2, 3 times para competir forte dentro do Campeonato Brasileiro, cara. Pediu? Tá aí, ó. É isso. O suposto time titular, né, do Flamengo, não para essa partida exatamente, mas hoje o que o Sampaoli normalmente coloca, né? O Matheus Cunha com Wesley, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, machucado, mas a gente está colocando como time ideal, aparentemente, né? Ayrton Lucas pela esquerda. Pulgar, Thiago Maia, não é nem ideal, né? Não dá nem para falar isso, porque o ideal pode ter Bruno Henrique, o ideal pode ter Luiz Araújo, mas nesse momento o Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol. Mas, o Pedro. Mas muda muito, olha só, a gente está vendo o Alan ali. O Alan voltando, se ele voltar 100%, né, Roger? Sempre voltar de ligamento cruzado é um pouco demorado, assim, você pegar o ritmo. A dele é das costas, não era? Das costas? Não é ligamento cruzado. Achei que o dele fosse Enfim, você voltar de uma lesão, se o Alan voltar bem, provavelmente, eu acho que ele compete ali com o Thiago Maia. Hoje, o Cebolinha está como terceira opção, praticamente. Então, assim, é um Flamengo que tem muitas alternativas individuais e para variações de jogo mesmo. Ele usa o Matheus Cunha para fazer a saída de gol. Não sei se ele já vai ceder o lugar ao Rossi ou se ele vai manter o Matheus Cunha. Mas se o Alan entrar nessa equipe, o Alan faz isso com perfeição. E aí ele pode usar os 2 laterais mais espirrados. Mas aí vale a pena ter o Ayrton Lucas como ponta, num lateral espirrado, ou pode botar o Felipe Luiz, que ele joga mais por dentro, e aí usa o Bruno Henrique por fora. E ele tem usado o Gerson por dentro também. No primeiro tempo, o Gerson meio que bloqueou a subida do Ayrton. Né? Depois cara, são muitos movimentos, são muitas variáveis que esse Flamengo tem para você poder montar. Porém, você tem a competitividade do Palmeiras, né? Com o time principal. Aí entrou o Abel, né? E aí vai ter o Zé Rafael? Vai ainda ter não o está Rony? confirmado, né? Então, vamos ver. Essas expectativas, né? Esse mesmo quadro a gente tem que dar uma analisada no Palmeiras, Roger. Dá só uma olhada. Porque as opções não são, digamos, em volume, né? À altura do que tem o Flamengo hoje. O Palmeiras, obviamente, precisa dar uma encorpada no elenco. Mas tem uma coisa muito positiva, né? Tanto o titular e o reserva, mesmo não sendo o mesmo nível do Flamengo, a execução é precisa e certeira como se fosse titular. Os reservas sabem exatamente o que fazem dentro do campo. É uma ideia de jogo mais consolidada e facilita para qualquer um. Palmeiras. O Flamengo muda muito em função da individualidade, né? A característica do jogador, quando ele entra em campo, ele muda o time. Mas olha só, o Flamengo, na minha concepção, ele já tem movimentos do Sampaoli. A gente vai falar do Palmeiras, só para pegar um gancho, o Gerson faz ali, muitas vezes ele abre o corredor central para o Ayrton, do outro lado o Everton também abre o corredor central para o Wesley. Agora, o Palmeiras é um trabalho muito consolidado. Assim, é muito estruturado, mentalmente é muito forte, se desequilibra pouco dentro da partida, mesmo quando está sofrendo. Esse é o diferencial do Abel. Individualmente, no elenco todo, ele perde para o Flamengo. O time ideal é esse, Roger? O Everton, Mike, Gustavo Gomes... Pelo que ele monta já há bastante tempo, esse é o time titular, né? Com todo mundo à disposição. Me surpreenderia se ele escalasse algo diferente. Marcos Rocha na lateral, não? Luan na zaga, não? Seria a principal dúvida aí, né? Se jogaria com o Mike ou com o Marcos Rocha. No jogo contra o São Paulo agora ele jogou com 3 zagueiros. Ele jogou com o Luan também.
Que não é um descarte. Não, para esse jogo do Flamengo Ainda não. mais se ele não tiver o Zé Rafael. Não, Tabata, tá as opções que você tem. Quem que tá? você quer? Que eu escalhe o Flamengo hoje ideal com tudo que ele tem? Eu acho que o Dá uma Rossi... Então vamos projetar para domingo, para sábado, né? Para sábado às 9 da Eu noite. tô sem ponto, mas se você tiver alguma informação se tem alguém suspenso, machucado acho que não, né, Pedro? Não, só o... Dá uma olhadinha se tem alguém suspenso. Para domingo... Só o Pulgar. Pulgar tá suspenso? Pulgar tá suspenso. Então, eu acho que automaticamente ele deve voltar o Thiago Maia, né? Porque o Thiago Maia não volta. jogou. A grande dúvida é se ele joga, na minha opinião, se ele vai manter o Vitor Hugo e vai jogar com o Thiago Maia e Vitor Hugo aqui, fazendo essa dupla de volante. Ele não tem o Léo Pereira, não tem o Gabigol também. Porque ele jogou com Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, né? Aqui uma linha de 4. Uhum. E aqui o Pedro, né? Flutuando aqui. Ele jogou jogo do meio de semana contra o Atlético. Wesley, Léo Pereira que machucou e saiu, né? Fabrício e Davi Luiz entrou. E o Davi Luiz entrou. Ayrton. Pulgar, Vitor Hugo. Gerson, Rascaeta e Ribeiro e o Pedro. Não tem o Pulgar, ele pode botar o Thiago Maia aqui. O Bruno Henrique está pedindo passagem. O que ele fez... Mas ele está com o Gerson aqui. Sim, mas no segundo tempo ele tira o Vitor Hugo, né? Mantém o Pulgar e deixa esses três flutuarem aqui, ó, quase que assim, ó, sem posicionamento. E bota o Bruno Henrique para cá. Isso. E bota o Bruno Henrique aqui. Posso tirar uma onda com você? Pode. Ele gosta de montar um time num 2-3-3-2 ou 2-3-2-3. Tu fez uma bagunça aí, mas me explica aí. Não, esse time que você colocou aqui todo espalhado não joga. Desse jeito não joga. Ele joga aqui no campo de ataque. Sim. Né? O time do Flamengo. Ele usa a saída de 3, ele puxa por dentro, ele aprofunda o Ayrton Lucas por aqui. Quem ele fez traz esse jogo, foi o Pulgar. O Pulgar. Ele segurou o Pulgar aqui para dar essa saída. Não tem Pulgar agora, você acha que o Thiago Maia faz? Faz o Thiago Maia. Eu não sei se o Alan vai ter condição. Às vezes ele bota o Thiago até do lado esquerdo ali. Ó. Sim. Se ele não tem o canhoto aqui, porque o Pulgar não era esse canhoto, né? Então ele traz o Thiago Maia para cá e vai centralizar o Davi Luiz, até para ter essa jogada por aqui. Espeta demais os dois laterais. A questão é que no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, o Gerson estava fazendo muito esse movimento aqui. Muito. E aí o Ayrton não estava encontrando o corredor para poder se apresentar para fazer uma jogada. No segundo tempo, a primeira vez que o Ayrton apareceu por aqui, ele fez uma jogada que quase resultou em gol. E o Gerson teve mais liberdade para flutuar. Cadê o Arrascaeta aí? Tanto que no gol do Pedro, né, pênalti, o Gerson entra aqui para fazer o cruzamento. O Arrascaeta sai daqui, faz essa diagonal, abre a bola lá. Não, esse aqui é o Everton Ribeiro. O Arrascaeta está mais aqui pela esquerda. Não, mas ele sai daqui. Por isso que eu falei que no segundo tempo ele deu liberdade para esses três aqui, ó, Gerson, Arrascaeta e Everton, ficarem flutuando e entenderem, procurarem o seu espaço dentro do campo, principalmente para dar liberdade para esse aqui. O que muda com o Pedro? Tanto que quem sai daqui com a bola dominada é o Arrascaeta. Isso. Ele sai, o Gerson faz esse movimento aqui e a bola é enfiada por aqui. E o Arrascaeta entra na área, a bola bate, rebate, sobe para o Arrascaeta sofrer o pênalti. A chave do jogo do Flamengo está na movimentação desses três aí. Agora... Esses caras dão apoio para essa chegada. Exatamente. E aqui o corredor, ele gosta de usar... Wesley e Ayrton Lucas. Agora, ele Pedro? vai usar... O Pedro é o homem da referência. É o que vai sair para buscar uma tabela por aqui, vai ter que estar posicionado para finalizar dentro da área. Se fosse o Gabigol aqui, os movimentos mudariam muito, você acha? Alguns, porque o Gabigol sai um pouco mais e esses três jogadores vão ter que fazer leituras de infiltração. Porque o Gabriel adora vir aqui para dominar essa bola e alguém, principalmente esse cara que gosta de entrar, que é o Ayrton Lucas, por trás do lateral. E, obviamente, quem tiver por aqui, Gerson ou Arrascaeta, também tem que fazer essa penetração. Porque é difícil você tirar o centroavante e não deixar ninguém. Agora, como ele vai fazer se ele botar o Bruno Henrique? Perde o corredor, eu acho que ele sustenta um pouquinho mais o Ayrton para usar o Bruno Henrique para fazer isso aqui. Aí ele vai ter que tirar o Vitor Hugo e manter só o Thiago Maia. Nós partimos da ideia, então, hein, Pedrinho, de que o Flamengo vai ter mais a bola, você acha?
tendência é, Lino. Você acha que o Flamengo vai ter? Às vezes, pelo modelo e pela qualidade individual, né? Depende muito também disso aí, cara. Se os caras estiverem inspirados, né? Rascaeta, Pedro, Everton, Gerson, eles protegem muito bem a bola, né? Acertam muito bem os passes. Tem um nível altíssimo a troca de passes de Flamengo e Atlético Paranaense, também uma escolha do Atlético de baixar muito a marcação, foi absurda do Flamengo. Renata, agora me ajuda, vamos contra-atacar em cima desse time do Flamengo aqui. Vem cá, me ajuda aqui. Deixa a Renata agora montar esse Palmeiras aí. Vamos montar esse Palmeiras aqui? Gente, só para o do Flamengo prevalecer sobre o Palmeiras vence o jogo. Porque o Flamengo vence o jogo, que é um jogo estruturado dentro do adversário, montado dentro do adversário. Se o Palmeiras conseguir sair dessa pressão do Flamengo, ele tem um contra-ataque muito rápido que prevalece o jogo do Palmeiras. Então, assim, um ponto muito positivo, que é a dinâmica que a grama sintética, eu não estou falando botando defeito, não é nada disso não, estou falando da dinâmica do jogo. É um fato. É um fato. A aceleração do jogo, o hábito de você jogar ali, a velocidade com que você dá o passe, a gente sabe disso. Você dá um passe numa grama sintética, a bola bate e corre de um jeito, na natural corre de outro. O hábito pode ser algum benefício para o Palmeiras. E dentro desse contexto todo, em cima do muro, 50%. É a Renata que vai decidir. Eu sei que ela tem. Sobrou para mim? Não posso seguir os Pode, claro que pode. Eu acho que eu colocaria um pouquinho... Você vai jogar fora uma arte linda daquela ali, ó. Os dois nem mexeram, deram trabalho para ninguém lá dentro. Não, eu concordo muito com o que eles disseram. Acho que é um confronto muito equilibrado. Enfim, não vou repetir tudo o que eles disseram, mas concordo com tudo. Talvez eu colocaria um pouquinho de favorito, sei lá, um 51-49 para o Palmeiras por estar jogando em casa e pelo desempenho também do Flamengo fora de casa, que cai muito. Acho que o jogo do Bragantino, por exemplo, óbvio que foi um ponto fora da curva, mas os jogos que o Flamengo joga pior, em geral, ele está fora de casa. Então, se quiser sair, bota 51-49. Mas aí depois vão dar um print nisso aqui, vão me crucificar, então Você não, a diferença é pequena, que é isso, pelo contrário até. Que não deixa de ser um empate técnico, se for 51-49 Flamengo também. E se meter 70-30 no meu time, eu ganhar a partida, eu vou adorar, eu vou ganhar um jogo com 30%. Então, mas aí você vai ver, vai printar e vai colocar... Mas todo mundo sabe que isso é muito superficial. Se não me engano, os flamenguistas aí da rede me corrigem, ele foi o goleiro do tricampeonato de 55 do Flamengo. Então ele é só o segundo argentino, não o segundo estrangeiro. Garcia foi o paraguaio, o goleiro do Flamengo do tricampeonato de 55. Flamenguista, por favor, me corrija, mas eu acho que o Garcia é do tri de 55. É curioso, porque o Fidjol, quando veio também... Veio com aquela expectativa, ele tinha sido campeão do mundo em 78, aquele negócio todo, mas porque tinha um detalhe curioso, eu me lembro disso quando eu era garoto. Hoje isso se inverteu, mas a Argentina tinha fama de produzir grandes goleiros e o Brasil tinha fama inversa, de não produzir grandes goleiros. Tem algumas deficiências que são importantes que outros times acabam tendo vantagem, por exemplo, na lateral direita. O Palmeiras tem 2 jogadores titulares, eu falo dos 2 titulares porque são os 2 no mesmo nível, e também tem a forma como o Abel gosta de trabalhar com o elenco. O Abel já deixou muito claro que 25, 26 jogadores é o limite que ele gosta de trabalhar, tendo a oportunidade de pensar alguém da base, porque ele quer uma competitividade entre esses titulares. Ele fez isso no gol com o Everton Colomba, na lateral direita com o Mike e com o Marcos Rocha. Na defesa, Luan, Gustavo Gomes e Murilo fazem isso, tanto que ele deixou o Kusevich ser negociado. Na esquerda, tem o Vanderlan, que é um menino muito promissor, disputando vaga com o Piquerez. O Piquerez é um jogador de seleção e por isso está no nível mais elevado. E eu acho que esse equilíbrio falta um pouco no elenco do Flamengo atual. Agora, se a gente colocar do meio para frente, é um banho de qualidade de grandes jogadores e de alternativas para um técnico que gosta de ter um repertório um pouco mais amplo, que é o caso do Sampaoli. Agora, falando em repertório, a Arrascaeta, que já oferece um repertório vasto dentro de campo, também está aumentando seu repertório de negócios. Além de jogador de futebol, também inaugurou ontem uma confeitaria vendendo doces aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Levou o nosso Fred Gomes, que comeu doce a dar com pau, que eu tô sabendo. Correto, porque inclusive estou com inveja vendo essas fotos, né? O Fredão falou que amassou ontem. Quem não gostaria de estar amassando uns docinhos numa quinta-feira à noite, mas tudo bem. Eu prefiro outra coisa. Mas às vezes não precisa escolher, né? Às vezes dá para ter tudo. Às vezes dá para ter tudo. Posso dizer que gosto muito. Eu estaria bem feliz ele experimentando cada um.
Mas claro que aí o nosso Fred Gomes, além, né, de comer um docinho, de aproveitar uma pauta como essa, que não é todo dia, ainda fez algumas perguntas ao Arrascaeta, por exemplo, em relação a essas sondagens que sempre aparecem, né? Todo ano tem um mundo árabe interessado no Arrascaeta. O mundo árabe tá diferente, né? Mas eu dessa vez achei o Arrascaeta diferente. Não, sei. Mas dessa vez a resposta dele não ficou deixando muitas O mundo muitas árabe, né, coisas no ar. pra gente sempre é muito amplo, porque... Eu não gosto de mesmo, mundo no árabe, caso. sabia? Hã? Eu não gosto da expressão mundo Não, árabe. é ruim. A gente usa... é ruim. Não, é gosto pessoal, tá, gente? Desculpa, Não, é só... ruim, assim, é só Oriente Médio, então, pode ser Oriente Médio? É porque o Oriente Médio é nesse muito caso, maior do que os exato, países que a Oriente gente Médio. usa pro futebol, né? Não, porque... É que o mundo árabe no futebol é rico, o Oriente Médio não é rico. Quando a gente fala, foi sondado pelo futebol europeu, tá ok? Tá ok, Depende, porque aí pode ser o Aí é muito leste amplo europeu também, né? e o Exatamente, top você não 5 sabe de ligas. onde veio direito. Você não sabe de onde veio. Então, vai lá, ó, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Mas... Não tem... Então, isso pode pesar contra. É que em outros momentos, até antes da renovação, principalmente, quando o Arrascaeta tinha alguma sondagem, parecia sempre uma grande novela, né? Acho que dessa vez ele falou, mas tô focado. Teve sim, sempre tem, mas tô focado aqui no Flamengo. Pareceu uma situação mais, pelo menos por enquanto, mais resolvida da parte do Arrascaeta, que agora está tendo uma sequência. Falou sobre isso também, né, Luiz, que é algo que... A grande questão, a gente falou ontem, né, do Arrascaeta, é a questão de estar inteiro, né, de quantos jogos ele aguenta dentro desse calendário. E ele falou justamente do quanto ele corre em cada partida, que por isso, que para ele é muito desgastante. Ele é um dos que mais corre dentro do time, né? E é um jogador que vem de uma lesão grave na última temporada, né? Que quase condicionou a participação dele na Copa do Mundo, no início de fase de grupos do Mundial. Teve as escolhas do técnico também, do Tabárez, obviamente, mas no caso do Arrascaeta, a gente até falava sobre ele ontem, né, Lofredo? De o Arrascaeta em forma física e com a parte da confiança em dia, ele é disparado o melhor jogador do futebol brasileiro, em atividade. E assim, quando ele tem essa entrega física e quando o técnico potencializa o que ele tem de melhor, fica muito difícil de parar esse jogador. E o jogador, quando ele está assim, ele fica feliz e se sente totalmente ambientado e pronto para permanecer no futebol brasileiro. E é o caso do Arrascaeta, que dentro de campo é assim, fora de campo a gente percebe que é também. A gente está vendo alguns dos bons momentos de Arrascaeta. Já que a gente está falando de Flamengo e Palmeiras, acho que vale a gente trazer um retrospecto. Lofredo lembrou bem, em 2018 já tinha Campeonato Brasileiro disputado entre eles, Flamengo, mas desde 2019 a gente fez um recorte aí de 11 jogos, 5 vitórias do Flamengo, 2 do Palmeiras, 4 empates, 20 gols para o Flamengo e 12 para o Palmeiras. Mas dentro dessas vitórias aí tem uma Libertadores A pro final da Palmeiras. Libertadores